Sempre fui uma pessoa curiosa, sabe? Daquelas que não se contentam com a superfície das coisas. E morar em Caruaru, com todo o misticismo do agreste pernambucano, só alimentava essa minha sede. Numa manhã ensolarada, eu, o Lucas e o Pedro, meus parceiros de sempre, estávamos fuçando na internet, como qualquer jovem faz. Mas o que a gente encontrou naquele dia mudaria tudo. Era um livro digitalizado, antigo, quase ilegível em algumas partes. O livro de São Cipriano. E lá, entre rezas e feitiços, tinha uma página que fez nossos olhos brilharem, um ritual para ficar invisível. No começo a gente riu. Imagina só, invisíveis, Lucas zombou. Mas a semente da ideia já estava plantada. A gente não parava de pensar nisso. Invisíveis, o que faríamos? As possibilidades pareciam infinitas. Minha mãe, sempre sábia, vivia me dizendo: meu filho, não se brinca com o que não se conhece. Mas qual adolescente escuta a mãe quando a aventura chama? Decidimos que íamos tentar. O fascínio era simplesmente forte demais para ignorar. Marcamos tudo para uma noite sem lua. O lugar escolhido foi um terreno baldio nos fundos do bairro, um lugar que todo mundo evitava. Chegamos lá com o coração na boca, carregando as velas, o incenso e o notebook com o livro aberto. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som dos grilos e pelo nosso nervosismo. Acendemos as velas e a fumaça do incenso começou a subir, densa e com um cheiro estranho. Com as vozes trêmulas, começamos a ler as palavras do ritual, exatamente como estava escrito. A cada frase que a gente pronunciava, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso. Uma sensação esquisita, como um frio na espinha, tomou conta de nós. E então, de repente, um vácuo. Um silêncio absoluto. Como se o mundo ao nosso redor tivesse sido engolido pela escuridão. Eu olhei para o lado, para onde o Lucas deveria estar, e não vi nada. Olhei para o outro lado, procurando o Pedro. Nada. Olhei para minhas próprias mãos e elas também haviam sumido. A gente estava invisível. O medo inicial logo deu lugar a uma euforia descontrolada. A gente se cutucava, ria alto, corria de um lado para o outro, maravilhados com aquele poder. Foi o Lucas, sempre o mais ousado, que jogou a ideia no ar. Galera, se a gente é invisível, a gente pode fazer qualquer coisa mesmo. Os olhos dele, que eu não via, mas sentia, brilhavam de ambição. Pensa em grande. Que tal um carro forte na Agamenon Magalhães? Meu estômago gelou. Roubar um carro forte? Aquilo era loucura. Mas a adrenalina da invisibilidade era como uma droga, entorpecente. A sensação de poder era tão grande que a noção do perigo simplesmente desapareceu. E levados por aquela onda de insanidade, nós fomos. Chegando na avenida, o movimento era tranquilo para aquela hora da noite. A gente se posicionou, escondidos pela nossa nova condição, esperando o alvo. O coração batia tão forte que eu achei que alguém ia ouvir. E então ele apareceu, o blindado, imponente, vindo na nossa direção. O Lucas deu o sinal. Saímos correndo invisíveis em direção ao veículo. O plano era simples: entrar pela porta traseira enquanto os seguranças faziam a coleta e pegar o dinheiro. Parecia infalível na nossa cabeça. Mas a realidade, meus amigos, é sempre mais brutal que a imaginação. Quando pulamos para a traseira do carro, o primeiro erro. Fazíamos barulho, nossos pés batendo no asfalto, o som da nossa respiração ofegante. Um dos vigilantes, um cara grande e atento, não nos viu, mas ouviu. Ele virou a cabeça desconfiado. E foi aí que o segundo erro aconteceu. Ao tentar forçar a porta, nossos corpos, mesmo invisíveis, criaram vultos, distorções no ar. O segurança viu. Ele não entendeu o que era, mas viu algo se movendo. Imediatamente, um alarme ensurdecedor disparou no carro forte. Uma luz vermelha começou a piscar freneticamente. Os outros vigilantes, que estavam mais à frente, se viraram na mesma hora, armas em punho.
"O que é isso?" um deles gritou. O caos se instalou. Ouviu Pedro soltar um grito de pânico e, em seguida, o som que eu nunca vou esquecer. O primeiro tiro. O estampido ecoou pela avenida, rasgando a noite. "Corre!" o Pedro gritou, a voz embargada pelo terror. Nosso plano genial tinha virado um pesadelo em questão de segundos. Corremos desesperados e nos jogamos atrás de um poste, o único abrigo que encontramos. A invisibilidade, que parecia a maior das vantagens, agora não servia para nada. Balas zuniam por todos os lados. O pânico era total. Olhei para o Lucas e para o Pedro. O rosto deles, que eu não via, certamente estava tão apavorado quanto o meu. "A gente tem que voltar. Temos que reverter isso." Eu gritei, mas minha voz mal saía. Foi quando o som de sirene se juntou à sinfonia de tiros. A polícia tinha chegado. Estávamos presos no meio de um tiroteio, invisíveis, mas totalmente vulneráveis. As balas não nos viam, mas podiam nos encontrar. Pedro, em completo desespero, começou a balbuciar umas palavras do livro, tentando lembrar o contrafeitiço. Lucas, mais prático, se arrastou para debaixo de um carro estacionado. Eu fiquei paralisado. A adrenalina tinha se transformado em puro medo. Foi quando um dos vigilantes se aproximou do nosso poste. Ele estava nos caçando. Seu olhar varria a escuridão e, por um instante terrível, seus olhos encontraram os meus. Eu não sei como, talvez um reflexo, talvez instinto. Ele não hesitou. "Tá aqui!" ele berrou e atirou. O som do disparo ao meu lado foi a coisa mais real que eu já senti. Nosso segredo estava desfeito. Eles sabiam que havia alguém ali. A partir daquele momento, a fuga se tornou uma corrida pela vida. Saímos correndo sem direção, pulando muros, atravessando quintais, com o som das sirenes e dos gritos cada vez mais perto. Finalmente, encontramos um beco escuro e úmido. Caímos no chão, ofegantes, tentando recuperar o fôlego e o juízo. Foi ali, na escuridão, que a ficha caiu. "A gente fez tudo errado", disse o Pedro, a voz chorosa. "A gente precisa se entregar." Eu concordei, sentindo o peso esmagador da culpa. Aquela aventura tinha se tornado uma maldição. Decidimos nos separar. Lucas foi para um lado e eu e Pedro fomos para o outro, prometendo nos encontrar depois, em um lugar seguro. Enquanto corríamos pelas ruas escuras de Caruaru, agora apenas 2 garotos assustados, eu só conseguia pensar em uma coisa. A curiosidade pode te levar a lugares incríveis, mas também a abismos que você não está preparado para enfrentar. O ritual de São Cipriano funcionou, mas o poder que ele nos deu quase nos destruiu. Naquela noite, a magia nos ensinou uma lição brutal. E os ecos daquela noite, os tiros, os gritos, as sirenes, eles nunca mais saíram da minha cabeça. Nem tudo que está oculto deve ser revelado. Muito obrigado por acompanharem essa história até o final. Foi um desabafo e um alerta. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos como este. Cuidado com o que vocês desejam. Até a próxima.